Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 para falar sobre o nosso querido Santa Cruz. Hoje nós contamos com a presença do nosso amigo, dos nossos amigos, né? Reginaldo Cabral, Francisco de Assis e o nosso ilustre ouvinte e participante, Cláudio também. Vamos falar sobre a semana do Santa, o pós-jogo dessa última vitória que conquistamos contra o 13 da Paraíba. E, senhores, o Santa Cruz não deixa... O Santa Cruz é aquele time que nunca deixa de surpreender negativamente fora de campo. Nós tivemos, de ontem para hoje, uma confusão dentro do Santa Cruz interna que veio a público em uma entrevista que o nosso vice-presidente, Tonico Araújo, concedeu a Jorge Soares na Rádio Clube de Pernambuco. O nosso vice-presidente expôs o fato de que alguns empresários que se colocaram à disposição para doar o montante de R$300 mil para ajudar o momento do Santa, marcaram um almoço junto com a presidência e alguns diretores, e o nosso presidente, Constantino Júnior, e seus diretores não compareceram a esse almoço, o que fez com que esses empresários ficassem bastante chateados. Isso foi exposto para o público e eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores sobre esse fato. Professor Reginaldo? Veja bem. Fale aí, amigo, sobre... Em pleno século XXI, o Santa Cruz ainda vive de filantropia. O Santa Cruz é um clube onde vaquinhas são feitas, almoço de adesão, jantar de adesão, essas coisas. Então, isso já vai na contramão da lógica do futebol moderno. Então, só isso daí já é um ponto negativo. Mas, como se não bastasse, o Santa Cruz ele é um expert em si, ele se supera negativamente. O clube teve um grupo de empresários, se reuniu um grupo de empresários que, teoricamente, supostamente, doariam um valor ao Santa Cruz, no montante parece que de R$300 mil, que seria utilizado pelo clube para contratação e ou pagamento de salário atrasado, enfim. E nesse encontro, os empresários receberiam uma camisa simbólica do clube, junto com a direção, aquela coisa toda, e seria efetivado esse acordo. E, pasme, o vice-presidente de futebol disse que o presidente, o diretor de futebol, a diretoria como um todo, não compareceu, deixando os empresários à míngua. Aí eu pergunto, cara, você abre mão de investir recursos em seus próprios negócios. E a quem você vai ajudar não vai lhe dar um bolo. Isso é de uma coisa assim inimaginável, né? Eu estou até agora, e é para acabar de lascar tudo, isso foi dito pelo vice-presidente de futebol na Rádio Clube, inclusive numa entrevista, parece que ele estava bem enfático e tal. Então, ou seja, demonstra que internamente não há sintonia
entre presidente, vice-presidente, diretoria. E no corpo diretivo do time, esse time vai para onde? Esse clube vai para onde? É justamente disso que a gente precisa se libertar. Ok, meu amigo. Cláudio, comente também sobre o Boa assunto, noite. meu amigo. Voltando no tempo, voltando na década de 60, final da década de 60, 70, eu quero uma coisa corriqueira nos clubes daqui, não só nos três grandes, como o América também, eram que viviam às custas dos abnegados, né? Da filantropia, feito o professor Reginaldo falou. Então, passados 50 anos, né, desde então, da década de 70, final da década de 60, 70, a gente ainda nota que o Santa Cruz continua na mesma situação, vivendo de abnegados, de filantropos, e isso é lamentável, porque mostra que o clube não amadureceu. A gente não vê esse tipo de coisa no esporte, no náutico, feito ver na frequência, feito encontramos no Santa Cruz. Então, mostra que nós não evoluímos. Pelo contrário, eu acho que até evoluímos, porque numa época em que se exige muito profissionalismo, a gente vê que o nosso clube, a nossa paixão, não chegou a esse patamar. E vive de amadorismo em tudo, de fazer campanha de ovo e campanha de bolo. Meu Deus do céu. Então, chega a ser hilário a situação em que nós nos encontramos. Se não fosse uma situação até um pouco trágica, né? Uma tragicomédia. Agora, em cima disso, essa suposta briga entre Tininho e Tonico, esse desentendimento, o que eu noto é que, se isso não for uma jogada dos dois para Tonico se lançar candidato posteriormente, como uma chapa de oposição, né? Que seria um engana-trouxa, mas se for verdade realmente que exista esse racha na diretoria, você vê, nós vemos, nós podemos perceber que existe uma diretriz, entendeu? Adversa dentro do clube, porque vai levar o clube invariavelmente ao insucesso, ao fracasso. Então, recapitulando, nós temos uma diretoria que não pensa do mesmo jeito, temos um treinador que é o pior inimigo da equipe, do clube, porque ele escala mal, ele treina mal o time, ele não tem variação tática, entendeu? E, pior de tudo, substitui mal. Ele tem, hoje, o treinador, eu me lembro de décadas atrás que o treinador não podia nem substituir, machucava o jogador, o cara não podia substituir ninguém, o cara jogava, a equipe jogava com homem a menos. Hoje em dia o cara tem 5 substituições, você pode mudar metade do time e o cara não consegue mudar a forma de jogar. Então, com relação ao treinador, eu já tenho minhas restrições. E o time em si só, que é um time limitado, tecnicamente, entendeu? Que eu acho que, apesar do elenco ainda ser pequeno, mas eu acho que a gente ainda podia enxugar e contratar 4 jogadores que viessem para assumir a camisa do clube e viessem para levantar o clube e levar o clube à Série B. Bom, é isso aí que eu estou achando com relação a essa celeuma que está aí nas rádios hoje, né? Ok, amigo. Francisco de Assis, Antes de tudo, sua saudações opinião, amigo. morais a todos aqui, os amigos do podcast, os ouvintes. Vê só, Maurício, me chamou a atenção uma fala do Tonico, que, segundo ele, foi prometida uma camisa oficial para cada contribuinte, né? Para cada empresário desse que chegaram lá com o pires na mão, estendendo o chapéu, derrama um dinheiro aqui para ajudar e tal. Foi prometida uma camisa. É bom lembrar que sócio não anda recebendo, uma paga anuidade, isso para ganhar a camisa. Tem sócio que não recebeu até hoje, então os empresários estão na mesma vibe. Viu? Eles sejam bem-vindos, eles tiveram uma ideia de como o sócio do Santa Cruz é tratado. Agora, vê só. Francisco, é a procissão dos desiludidos. Né?
Exatamente. Agora, vê, o interessante, como o seu Cláudio falou, né, isso é uma prática muito comum nos anos 60, e Reginaldo reforçou que não se concebe mais isso no futebol profissional, mas já que estão fazendo, certo? Já que ainda apelam para essas táticas amadoras, ao menos faça isso direito. Veja, não se dá nem a atenção devida a uns caras que deixam de dispor de certo valor para investir no negócio dele. E veja, é muito conveniente. Ah, o camarada é empresário, tem dinheiro, não faz falta, não. Faz falta sim, porque o dinheiro que se investe no negócio não é pouco. E se ele deixar de dar atenção a isso, o negócio dele vai começar a quebrar. Claro que a quebradeira nunca é do dia para a noite, mas é aquela questão. O Santa Cruz não chegou até onde está hoje, não foi do dia para a noite. Foi um declínio gradativo. A mesma coisa pode acontecer na empresa do camarada. E ainda mais nesses tempos de pandemia. Mas eles se dispõem, ajudam, e um mínimo de atenção não é dado, a ponto do vice-presidente ficar revoltado com a situação. A gente pensa que não se surpreende com nada vindo de quem administra o Santa Cruz, não surpreende negativamente, mas dessa vez eu entrego os pontos. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso do pessoal fazer um negócio desse. Isso, se já é amadorismo você está pedindo, não dá um mínimo de consideração a quem você pede, aliás, não é nem a quem você pede, de quem você recebe, ultrapassa todas as... Eu estou procurando um adjetivo aqui, sinceramente, não estou encontrando. Sinceramente mesmo, Maurício. Amigo, como o pessoal do Instituto Borborema, lá de Campina Grande, eles têm uma frase para descrever o Brasil que cabe no Santa Cruz. Eles dizem que o Brasil é o país que jamais decepciona por sempre decepcionar. O Santa Cruz segue nesse mesmo caminho, infelizmente. Senhores, vamos falar de outra pauta, que foi a chegada do homem, o mito, o gênio da bola, porque para se ter uma celeuma tão grande para trazer um jogador, ele só pode se enquadrar nesses adjetivos. Negueba chegou e o Santa Cruz demonstra, com esse tempo todo de espera para trazer o jogador, e com outros fatos que já vieram também à tona, como a contratação de Igor Leite pelo Botafogo da Paraíba, enquanto dizem que o Santa Cruz chegou a consultar e ir atrás do jogador, demonstra a dificuldade que o Santa Cruz tem no mercado para trazer esses jogadores. Eu gostaria de saber de que vocês dessem a opinião de vocês sobre a chegada de Negueba e sobre os fatores que contribuem para essa dificuldade que o Santa Cruz tem para trazer jogadores para a Série C. Veja só. Reginaldo? Eu fico imaginando, e é a pergunta que todo mundo faz, dificuldade para contratar, só o Santa Cruz tem? Porque todo mundo contrata, rapaz. Nomes, inclusive, que você às vezes se depara, diz, oxe, esse cara tá nesse time. E aí você fica, escuta o noticiário do Santa Cruz, está vindo. O Santa Cruz tem 4 engatilhados, é a novela, né? Os engatilhados. Aí você tem isso, anuncia um. Esse para chegar, foi quase um mês. Agora, não por culpa do jogador, evidentemente que não. O jogador é o seguinte, conversou, acertou base, tranquilo, não tem aperreio. Né? É a questão burocrática mesmo, é o pires na mão, é a situação, são as ponderações que os empresários fazem em torno da péssima reputação que o Santa Cruz tem. Mas no caso específico de Negueba, ele estava vinculado a um clube que deve ao Santa Cruz. Deu 50% de João Vitor ou Vitória por R$800 mil em 8 vezes de 100 mil. Parece até promoção do Extra. 8 vezes no cartão sem juros. E o Vitória só veio pagar a primeira agora. Está devendo ainda 700 mil. Ora, se você tem um jogador que, gol do Santos, Marinho, golaço,
Deixa eu gritar. Gol! Marinho. Oh, torça pro Pernambuco, amigo. Torça pro Pernambuco. Torça pro Pernambuco. Seja. Lamentável, Golaço. lamentável a sua postura. Poxa, que golaço. Ô Reginaldo, Não, diga a ele que tá Caio. torcendo pro Caio Jorge, que é pernambucano, né? É Marinho mesmo, Marinho. Aí, veja. O jogador estava vinculado a um clube que deve ao Santa, então não deveria demorar a contratação. Não deveria demorar. Aí o jogador demora a chegar aqui. Essa demora gera uma expectativa. O cara já vai estrear com um peso enorme nas costas. Por quê? Porque a é muito grande, então o dele, ele já está praticamente fadado ao fracasso. Sem ele ter a menor culpa. A culpa é do clube. A culpa é do clube que demorou a assinar, a trazer o jogador. Né? Isso é um absurdo. Enfim, parece que tem um lateral esquerdo certo. O meia do Santa Cruz, que o Santa Cruz estava atrás. As informações eram que era esse Igor Leite mesmo. O Botafogo deu o balão e trouxe, levou ele, né? E agora, vamos esperar para ver quem vem. Né? Eu costumo dizer o seguinte: Santa Cruz é um clube que quem vem são 3 tipos de jogadores. É um jovenzinho da base dos outros times, que estourou idade e me empresta. Ou é um jogador que tem nome e tem qualidade, mas veio de lesão. Se recuperar, ninguém dá oportunidade, e aí o Santa Cruz vai e dá. Ou é jogador em final de carreira. Ponto, acabou. Não tem muita coisa, não. Né? E tratando-se de Série C, onde a maior virtude do jogador da Série C é a ruindade, né? Então é isso aí. Vamos esperar. A ver, não acredito muito. Né? Não acredito no taco dessa diretoria. O Ney Pandolfo, para mim, está ali só de corpo presente. Né? Só de corpo presente. Não tem poder de mando de nada. Ali quem manda é Timinho. E pronto. Acabou. A minha expectativa em relação a contratações é muito baixa. Lógico, vou torcer, evidentemente, os jogadores chegarem para dar certo, mas eu não tenho muita esperança, não. É isso aí, Reginaldo. Nós torcemos para um time, um clube que outrora, no passado, tirou Nunes do Confiança, que era destaque do Confiança, e hoje nós não podemos sonhar em tirar ninguém do Confiança. Nós torcemos para o time que tirou Jacozinho do CSA, destaque do CSA, e hoje nós não podemos sonhar em tirar ninguém do CSA. E mais atualmente, vocês, lógico que tem outros jogadores que foram tirados e vocês lembram, mas até 2003 nós tiramos Bechara, que era destaque do Fortaleza, e hoje nós não passamos perto de sonhar de tirar um jogador do Fortaleza. Então isso mostra como nós diminuímos enquanto clube e enquanto instituição. Mas, seu Cláudio, gostaria de lhe ouvir, amigo, sobre a chegada de Negueba e a dificuldade do Santa Cruz de trazer reforços para a Série C. Eu vejo a situação da seguinte forma. O Negueba, ele está vindo é um rapaz novo e está vindo com uma responsabilidade muito grande sobre os ombros, devido a essa expectativa criada e a demora na chegada do rapaz aqui no Recife. Se a gente olhar o scout, que eu me atenho muito nisso, eu procurei ver algumas coisas sobre o jogador e vi que ele é um jogador veloz, que a gente precisava de um jogador veloz para poder puxar o contra-ataque. O futebol hoje não pode prescindir de jogadores velozes. O futebol, infelizmente, hoje em qualquer sistema tático, ele tem que ter jogadores de velocidade. Ele é um jogador veloz, é um jogador que faz gols tanto com a perna direita quanto com a esquerda, mas ele, por ser um jogador de ponta, é um jogador de estar na área para fazer gol de cabeça. Então, eu acho que ele tem uma boa chance de crescer dentro do Santa Cruz e de aparecer como bom jogador, como vitrine foi
na época do Globo, que é a última lembrança que eu tenho dele jogando bola. Eu não me lembro dessa passagem dele por outros clubes. Me lembro dele, foi uma passagem marcante, vitoriosa, jogando pelo Globo. Eu espero que ele seja feliz também aqui no Santa Cruz, porque eu sei que a torcida vai abraçar ele, entendeu? E se ele começar, mesmo que não seja uma grande exibição, mas se ele mostrar vontade, raça, a torcida vai botar ele no colo e vai abraçar ele, fez com o Pipico, fez com outros jogadores que estão aí, feito o Michael Clayton, o Michael goleiro, né? Então, depende muito dele. Eu acredito que ele possa contribuir muito para o futebol do Santa Cruz. Eu só lamento o que Reginaldo e vocês mesmos falaram aí já, que o Santa Cruz, hoje em dia, vive contratando jogadores que, feito o Reginaldo resumiu aí, naquelas 3 situações. Infelizmente, é uma situação real, entendeu? Devido ao discreto do clube. Ressaltando que o Negueba, ele conhece alguns jogadores que estão no Santa Cruz, feito, por exemplo, Augusto Potiguar. Então, talvez por isso Augusto tenha dado alguma boa referência nele, não porque se é que tem alguma referência boa, mas assim, qualquer jogador que quer despontar, onde ele diz, você vai jogar no Santa Cruz. O Santa Cruz ainda tem um nome, pode não ter estrutura que nós desejaríamos, pode não estar pagando em dia, pode não ter diretoria séria, entendeu? Mas o nome ainda do Santa Cruz ainda é forte, principalmente na região Nordeste. Então, isso repercute no currículo do jogador. Vamos ver. É torcer para que dê certo, porque a gente não tem mais condições de errar nas contratações. Ok. Francisco de Assis, amigo, sua opinião? Olha, sobre a contratação, não é a contratação em si. Pelo que Negueba jogou no Globo, ele não foi feliz no Vitória, né? Mas pelo que ele jogou no Globo, por essa mesma competição, sendo artilheiro, ele foi muito bem. Agora a questão foi a novela, né? O Santa Cruz concorreu com a TV Excelsior, cuja novela Redenção, que teve quase 600 capítulos, vida. Francisco, foi... sempre Francisco. Seu Cláudio não fique acanhado, não é? Porque Francisco vem com uns exemplos muito, muito, assim, modernos, viu? Redenção teve quase 600 capítulos, isso lá dos anos 60. Coisa que presta, não. E o Santa Cruz tentou competir, viu? Tentou competir. O tempo da TV Excelsior, seu Cláudio, King Kong era um saguinho ainda, viu? Olha, isso é um registro histórico que eu não alcancei, viu? Vou logo fazendo questão de ressaltar. Agora, veja, o Santa Cruz não consegue falar grosso nem com quem está devendo a ele. Como o Reginaldo lembrou bem, a negociação de João Vitor, em 8 parcelas, isso a perder de vista. Tipo você comprar uma geladeira aí no Extra, como ele citou. Só pagou uma, que veio pagar agora. E mesmo numa situação dessa, o Santa Cruz não consegue falar grosso. Chegar assim, ó, rescinde logo o contrato desse jogador, porque eu estou precisando dele. Foi toda essa novela. E voltando novamente ao passado, o Maurício citou o exemplo de Jacozinho, falou de Nunes, que veio do Confiança. Tem um exemplo que eu falo muito, e o Reginaldo até falou no último podcast, Joel Mendes. Joel Mendes foi o melhor goleiro do futebol brasileiro em 1976, ganhou bola de prata pelo Vitória da Bahia. Por qual time Joel Mendes jogou em 77 no Campeonato Brasileiro? Estava no Santa Cruz. Outros tempos, né? É até, de certa forma, doloroso lembrar disso. É isso aí, amigos. Gostaria de... Joel Mendes, Carlos Alberto Barbosa, Alfredo Santos e quem? Paranhos. Pedrinho. Givanildo, Wilson Carrasco e Betinho. Fumanchu, Nunes e Joãozinho, né? Era uma coisa... Feliz de quem viu, não é nosso caso. Pelo menos, tirando seu Cláudio, não é nosso caso. É verdade. Eu vi muita gente. Seu Cláudio deve estar chorando agora. Rapaz, o coração fica Chamaram apertado seu Cláudio para porque... judiá-lo.
O coração fica apertado porque eu ia para campo e via isso aí, rapaz. É você ver uma dessas jogar bola. Meu amigo, era fantástico. Eu não sabia, jamais podia imaginar que, passado 40 anos, a gente ia estar numa situação feito essa que o Santa Cruz se encontra. Entendeu? Naquela época, vocês já viram quando o cara diz assim, a pessoa que é adolescente acha que pode tudo, a pessoa acha que tem força para tudo, que tudo é permitido na vida, pronto. O Santa Cruz, naquela época, a gente achava que o Santa Cruz ia poder tudo. O Santa Cruz poderia, chegou a quarto lugar no Brasileiro, por uma infelicidade, a gente podia ter ido para a final, entendeu? E em outras situações, a gente via que o time tinha pujança, que tinha condição do Santa Cruz ser o primeiro campeão brasileiro, entendeu? Aqui no Nordeste, o Bahia foi na Taça Brasil, mas eu estou dizendo pelo Campeonato Brasileiro mesmo. E a torcida do Santa Cruz, aquela era uma euforia, a gente achava que podia tudo. O Sport, naquela época, eu me lembro que o Sport, a turma zonava com o Sport, já dizia que o Sport chamava o Sport de Leão 13, em alusão ao Papa Leão, a Leão 13, porque o Sport ia caminhando por 3 sem título, sem ganhar nem torneio início. Então, quer dizer, e a gente vê, entendeu? A gente zonando, via que o Sport estava se acabando. A gente via as diretorias do Sport se sucedendo e o Sport descendo a ladeira. Só tinha Santa Cruz e o Náutico. E a gente vê, passado 40 anos, 50 anos, a gente vê o que aconteceu, como as coisas mudaram. A gente vê o Santa Cruz hoje rastejando, entendeu? Pegando as migalhas que caem das mesas dos outros clubes, servindo de sparring, tá entendendo? Futebolístico para clubes feito Atlético do Paraná, feito outros clubes que querem mandar seus jogadores novos para o Santa Cruz, revelar, aproveitar, divulgar e preparar os jogadores. E a gente vê o Sport, mesmo lascado na primeira divisão, vê o Náutico numa segunda divisão com um centro de treinamento maravilhoso, e ver o Santa Cruz lutando para construir um centro de treinamento, entendeu? Perdendo um centro de treinamento. Porque eu digo perder, porque se não for bem remunerado aqueles mais de 18 hectares que o Santa Cruz tem ali, em Bibiribe, o mesmo que perder. no do Silva, se não for bem remunerado, a gente vai perder uma grande... Então, eu fico vendo o Santa Cruz descendo a ladeira, caindo das migalhas dos outros. Então, jamais, pessoal, eu poderia imaginar, entendeu, que o Santa Cruz hoje, no ano 2020, estivesse nessa situação. A gente achava que nesse ano, na década de 80, 90, a gente ia subindo a ladeira e impondo respeito perante os outros clubes a nível nacional. Talvez disputando já, chegando numa Libertadores já, na década antes do ano 2000. Foi o que a gente viu. Lamentável. O seu Cláudio, eu essa semana tinha feito um comentário acerca das estatísticas dos clubes do Nordeste na Série A. E aí, de 9 clubes, de 2003 para cá, o Santa Cruz é o 7º em quantidade de pontos. Isso por quê? Porque nós frequentamos apenas 2 vezes a Série A. Né? Apenas 2 vezes. Então, a gente frequenta a Série A a cada 10 anos. E é impressionante isso, porque você vê times, e quando a gente frequenta, a gente cai assim, na metade do campeonato, a gente já tem a certeza do rebaixamento. Pra ter ideia, o CSA, que há poucos anos atrás disputava a Série B do Campeonato Alagoano, para a Série A, e ele foi rebaixado na última rodada apenas. Na última rodada. E a gente não. A gente, quando vai para a primeira divisão, virou o turno, a torcida já tem a certeza que a gente está rebaixado. É uma coisa assim dolorosa, né? Verdade. Todo time consegue subir e se manter a trancos e barrancos. O Náutico, a trancos e barrancos, subiu, passou 3 anos na Série A.
E o Santa Cruz não. É incrível o negócio. E por falar nisso, estou vendo aqui, em São Paulo, o Bahia está ganhando de 1-0 do São Paulo, já estamos no segundo tempo. Né? Meu Deus. O Você Bahia vai Senhores, para 100% de aproveitamento no Nacional. eu gostaria de deixar claro aos nossos ouvintes que não nos dá satisfação alguma falar o que falamos nesse podcast. Falamos com Exatamente. pesar, falamos com dor no coração. Porém, quem critica, critica porque ama. É como um filho, como um irmão que você vê que está se acabando, está indo para o abismo e você fala porque ama. É esse o nosso sentimento em relação ao Santa Cruz. Perfeito, Maurício. Senhores, vamos pular de pauta e vamos falar, nossa última pauta do programa, vamos falar sobre, seu Cláudio até já tocou no assunto, mas quais posições o Santa Cruz necessita com urgência? Eu sei que se a gente fosse fazer um time, a gente diria que teria que trazer 11 titulares. Mas para a nossa realidade de Série C, de um elenco para subir para a Série B, quantas contratações o Santa Cruz precisa e quais posições? Reginaldo? Rapaz, 2 atacantes, 2 meia e um lateral esquerdo, no mínimo. No mínimo. 2 atacantes de beirada ou você fala de centroavante também? Aí pode ser um de beirada e um centroavante. 2 meias e um lateral esquerdo. No mínimo, isso aí. Então, 5 contratações você fala. 5. Porque eu Seu Cláudio? considero que vindo peças que melhoram a qualidade do time, as outras aumentam o rendimento, entendeu? Por com exemplo, certeza. se você tiver 2 jogadores extremos de qualidade, é certo que o centroavante irá, não é corresponder a esse aumento de qualidade, porque aumenta o sarrafo, né? Então, Isso. acho que por aí. Acaba na Ilha do Retiro, Sport 0, Santos 1. Notícia triste. O oxigênio Notícia fica melhor. Ó, tá vendo? Resultado Tô respirando lamentável, melhor. rapaz. Ô, Francisco. Ô, Reginaldo. São 5 jogadores e só isso o Santa Cruz precisa? Não, treinador. Comando técnico era para ter sido desde o jogo contra o Salgueiro. Na verdade, eu não traria Tramassulho para ser treinador do Santa Cruz. Eu não traria. Não é? Um sujeito exótico. Um rapaz sério, me parece uma pessoa muito boa, séria. Mas eu não traria. E depois do campeonato, da perda, se perdeu. O time, ele não tem mais controle nenhum sobre o time. As coletivas deles são coletivas paupérrimas, né? A leitura de jogo dele é tardia e ele mexe errado. Então, é um treinador que eu não vejo. Eu não vejo, assim, você dar qualidade para Itamachule, é mesmo que nada. Eu acho que o comando técnico deveria ser mudado. É certo que mudar comando técnico não vai fazer jogador ruim, bom. Mas você chacoalha o elenco, você cria uma novidade, você extrai do atleta um lado motivacional. E é o que essa Série C pede. É o que essa Série C pede. Não é um campeonato ponto corrido, longo, feito o da Série A e B. Então, a gente precisa de um treinador mais agudo, mais, que fale mais, que seja mais motivador. Ao menos assim eu enxergo, né? Ô, Reginaldo, o Santa Cruz, o time, né, qualquer time, ele pode esbarrar na limitação técnica dos seus jogadores. Mas nós vemos, eu que vi o jogo do nosso co-irmão Náutico e vi o primeiro tempo do Sport contra o Santos hoje, a gente vê que taticamente são times organizados. Pronto. Esbarram. Olha, ontem eu conversei com você justamente isso. Gilson Kleina deu um treino no Náutico. Um treino.
E eu não estou falando de São Paulo, não. Estou falando de Gilson Kleina. Deu um treino no Náutico. E o Náutico controlou a partida ontem, no primeiro e no segundo tempo. Só não Verdade, ganhou o sabe? jogo, porque o centroavante que ele jogou ontem, que foi o tal do... Salatiel. horrível. Ele não tem cérebro para jogar ao lado daquele camisa 10. Né? O camisa Jean 10, Carlos. o camisa 10 pensa muito à frente dele. Pensava a jogada e ele não acompanhava. Impressionante. Mas assim, um treino. Já o nosso passou 10 dias treinando, quando entrou em campo foi aquilo, terça-feira. Até hoje a gente está Um querendo. bando. Seu Cláudio, diga lá quantas peças e quais posições, amigo? Eu contrataria um centroavante, entendeu? Um centroavante novo, um centroavante que corra, que saiba cabecear. Santa Cruz não ter esse homem de área, entendeu? Não adianta ter 2 pontas velozes, entendeu? E não ter alguém na área que saiba aproveitar o cabeceio. A gente tem Pipico não é bom cabeceador. E o Vitor Rangel é um jogador de lua, e cabeceia melhor do que o Pipico, porque qualquer um cabeceia melhor do que Pipico. Eu contrataria um ponta-direita, um centre-for, 2 meias para o Santa Cruz. O jogador de marcação, qualquer um marca. Você basta o cara ter um preparo físico, entendeu? E ter vontade. E se o cara motivar o jogador, aí entra o técnico, o jogador entra instigado. Eu me lembro, Nereu Pinheiro, eu me lembro vários, Gradim. Se for falar aqui, eu vou passar o podcast todinho falando. Mas treinadores que eram motivadores, eles entravam na mente do jogador. Quer ver uma situação? Eu me lembro que Nereu Pinheiro chegava assim para os jogadores dele, os juniores, e olhava assim, ele tinha vontade de botar um lateral, por exemplo, ou um atacante, ele disse, rapaz, ele com aquela cara enjoada, olhava para o jogador assim, na beira do campo, e fazia, rapaz, eu estou pensando em botar você, mas eu acho que você vai tremer na base, você é muito verde. Ora, aí o jogador novo que ouvia isso, oxe, o cara ficava indignado. Me bote, professor Nereu, me bote. Eu vou mostrar ao senhor que eu não vou tremer porra nenhuma, não. Bote, eu vou arrebentar. Bota, aí tá. Eu vou ver. Aí ele ia, botava o cara durante 2 treinos no coletivo, como titular. E isso ele já conversava com os jogadores mais experientes para dar o apoio ao rapaz. O cara se matava dentro de campo, com aquele gás, com aquela vontade que a jovialidade traz. Quando chegava no penúltimo treino, antes do... ele não botava o cara. Aí ainda soltava umas pilhazinhas pro cara. Quando chegava no treino decisivo, ele botava o cara para jogar. Então o cara entrava, entendeu? Dentro do vestiário ele já fazia, olha, estou botando cuidado para não ser expulso, eu sei que você está confiança, advertir os outros, e o cara entrava na bola. Então o treinador, cabe ao treinador, ele, dentro das preleções, dentro do dia a dia, cabe ele ligar o jogador entre com vontade de ganhar, entendeu? Cabe ao treinador orientar o time dentro de campo, entendeu? A gente não vê isso no Santa Cruz. Então tem treinadores motivadores, entendeu? Que entram nessa parte. E tem treinadores que ficam, feito o Guto e outros aí que já passaram por aí, que eles são mais frios, mas nem por isso, feito o Givanildo mesmo, nem por isso eles deixam de ser proativos. Então, o treinador do Santa Cruz, ele não tem essa característica. A gente não vê o time do Santa Cruz. Teve muitos dias, meu Deus, desde a chegada dele, para treinar esquemas táticos. A gente não vê no Santa Cruz, meu Deus do céu, uma jogada ensaiada. Você não vê, como é que você não tem uma jogada de escanteio? Entendeu? A jogada de escanteio é aquela que Dani Moraes conversa com o cara, bata no primeiro pau ali que eu dou a casquinha para dentro do gol. Então isso não é jogada ensaiada. Isso daí é uma do treinador que eu digo, é uma jogada, uma conversa entre os jogadores, mas ele não vê uma triangulação na lateral do campo, o cara chegar na linha de fundo, você não vê uma cobrança de falta com barreira, o jogador, você vê o dedo do
um jogador enganando a defesa adversária. Você não vê isso no Santa Cruz, entendeu? O Santa Cruz vive de bola rifada, entendeu? E um aborto do Cavaco foi aquele Didira, deu aquele passe de calcanhar para Pipico. Então, quer dizer, o Santa Cruz vive hoje dessas situações esporádicas. Então, a gente não vê no treinador um esquema tático, a gente não vê jogadas ensaiadas, a gente não vê o lado motivacional do treinador, a gente vê o treinador sair, entendeu? Foi o único que eu vi isso, o treinador abandonar os seus combatentes na hora que o cara vai bater o pênalti. Isso não existe, não, porque eu tenho problema de coração, então você não pode ser treinador, entendeu? Então procure outra profissão. Vai fazer tricô, fazer o Santa Cruz, que o Santa Cruz é um time que, se o cara não tiver o coração bom, ele morre, entendeu? Eu já vi muitos, entendeu? Morrer do coração, socorrido lá e a óbito mesmo, entendeu? Então, o Santa Cruz precisa de um treinador, entendeu? A diretoria, mais uma vez, não vai perdendo tempo, vai protelando a decisão que ela sabe que tem que tomar. E isso vai acarretar consequências em breve para o time, porque já está notório que ele não tem mais o comando da equipe desde antes daquele jogo contra o Salgueiro. Quando você viu o jogo lá, com o Salgueiro lá no interior, a gente já percebia que o Santa Cruz já não tinha essa dificuldade com ele. Mas, então, quer dizer, seriam 4 jogadores, entendeu? Ou 5, entendeu? Mais 2 meias, e um centrofor e um ponta-direita, entendeu? Veloz, e um treinador, entendeu? O treinador, meu amigo, para ter esse treinador aí, é melhor chamar o Dani Moraes e dizer: Dani Moraes, você que é o representante aí da turma aí, você vai se jogar e vai botar o time. Feito foi Leão com o Sport. Feito foi Leão naquela época do Sport lá, que assumiu. Ok, amigo. Francisco de Assis. Quantos jogadores e que posições? Olha, eu traria aqui, deixa eu citar as posições. Concordo com o seu Cláudio, mais no centroavante, que Vitor Rangel, embora ele tenha jogado melhor do que Pipico nessa última partida, ainda não mostrou a que veio, mais no centroavante. Mais um ponta para jogar na direita, na esquerda, o Negueba, né? Porque ora por ali vai Michael Félix, ora vai Augusto Potiguar, e não teve ninguém ainda que acertasse. Pelo menos mais um meia. Didira está muito, muito irregular. E lateral esquerda. A lateral esquerda parece que é um problema crônico, para a gente conseguir um lateral esquerdo razoável. Tá Célio Santos quebrando o galho ali na posição. Veja, está improvisado ali. Acho que a gente precisa também do lateral esquerdo. Traria pelo menos 4 jogadores. Agora, reforços, né? Porque até então, Santa Cruz trouxe 18 jogadores esse ano. E tem jogador desse que nem entrou. Esse goleiro que veio do Inter, Carlos Miguel, não entrou. O tal do Luiz Fernando, outro goleiro que veio do 15 de Piracicaba, só jogou no amistoso. Tem jogador aí que atuou 3, 4 vezes e não entra mais, feito esse Derlis Alegre. Enfim, e outros jogadores. Agora, engraçado, Fabiano, que era o homem de confiança dele, jogava praticamente todas as partidas aqui. Ou seja, além de novos jogadores, desses reforços, a gente precisa também de um treinador com um pouquinho mais de coerência. O ouvinte pode achar que a gente está batendo demais aqui em Doutor Silvano, em Tio Chico, porque realmente ele toma algumas decisões absurdas que eu não consigo engolir, por exemplo. Vitor Rangel, ainda bem que isso não aconteceu terça-feira. O cara botar Vitor Rangel para jogar na ponta, é como o seu Cláudio disse, entrar com ele e Pipique em campo, não tem condições. E botar Vitor Rangel na ponta, jogador que não tem a menor característica, não tem velocidade para isso sequer, inviável. Fabiano só não está aí porque o Operário fez o favor de nos levar. Senão estava aí até hoje na titular da lateral esquerda. Para substituir
parece que ele enxerga, está sempre atrasado no tempo. Todo mundo vendo que o time precisa de uma variação, quando ele vai substituir, é sempre aquelas cartas marcadas. Enfim, 5, 4 jogadores e um treinador. Ok, amigos. Acho que chegamos ao fim. Temos um podcast e gostaria que os senhores dessem um até logo de vocês. Beijos e abraços também. Seu Cláudio, pode começar pelo senhor mesmo, meu amigo. Obrigado pela oportunidade de participar ao lado de pessoas assim tão ilustres, Maurício, feito você, que conhece de futebol, né? Francisco, Reginaldo, realmente foi um prazer, entendeu? Muito grande para mim participar desse podcast. Lembrando, ressaltando ainda, o que as palavras aí, tanto de Reginaldo quanto as suas e a de Francisco, resumindo assim, minha despedida, que nós não estamos aqui torcendo contra o Santa Cruz, nós sempre torcemos a favor do Santa Cruz em qualquer situação. Agora, a verdade precisa ser dita, o clube precisa ser passado a limpo, entendeu? Novos ares têm que ocupar aquelas direções, os cargos diretivos do Santa Cruz, porque o Santa Cruz é muito maior do que essas pessoas que estão hoje dentro do clube. Santa Cruz precisa realmente soerguer-se, mas para soerguer-se, a gente precisa, eu vejo juridicamente, a gente pode ter, talvez tenha até condições da gente mexer alguma coisa juridicamente contra essa situação que o Santa Cruz vem cada vez mais difícil passando. Mas a torcida tem que recuperar o clube. A torcida tem que voltar a comandar o clube. Porque a torcida, a gente nota que muitos se afastaram, entendeu? Por não acreditar mais nas gestões que se sucedem. Talvez a reforma do Estatuto seja a grande diferencial que ainda falta para a gente. Porque outros clubes que fizeram a reforma, a torcida caiu para dentro do clube e o clube voltou a dar a volta por cima. Feito o Maurício falou aí, CSA e vários outros clubes. Confiança, ele nunca tinha chegado a uma semifinal de uma Copa do Nordeste. Outro Fortaleza, Ceará, Bahia, vários clubes fizeram a reforma do Estatuto e o clube só ergueu-se. Por que o Santa Cruz não pode fazer o mesmo caminho? Entendeu? Então, a esperança é a última que morre. Estamos com Santa Cruz, mas temos esse olhar sempre crítico, objetivando uma melhoria do clube. Então, eu endosso aqui as suas palavras, Maurício, as de Francisco e a do professor Reginaldo. Vocês estão certíssimos. Então, vamos em frente, pessoal. Ok, amigo. Francisco de Assis, seu até logo e sessão beijos e abraços, se quiser. Vai ser sessão só abraço, certo? Porque os indivíduos que eu vou citar não vou mandar beijo, não. Nosso amigo Melk, que ainda continua adoentado. Nosso amigo Gerailton, que não pôde participar hoje. Para seu Cláudio, cuja presença abrilhantou aqui o podcast. E para todos os ouvintes, reforçando aqueles nossos pedidos que ouçam o programa, curtam, compartilhem. E tem o seguinte, em cima do que o seu Cláudio falou, e como você já tinha ressaltado antes, Maurício, a gente costuma ser muito ácido aqui, mas não é porque a gente gosta de falar essas coisas do Santa Cruz. A gente gostaria de estar aqui só mandando elogio. Mas é aquela questão. Você está doente. Fingir que a doença não existe não vai ajudar no seu tratamento. Não vai ajudar. Você tem que reconhecer que está doente para assim você buscar o remédio, o tratamento necessário para melhorar. Se você é diabético e tome a comer doce, você vai melhorar? Não, você vai morrer. Então, se a gente não reconhecer que o Santa Cruz está doente
que precisa de uma reforma administrativa, de uma reforma do estatuto, e que ele precisa voltar a ocupar o patamar que ele ocupava décadas atrás, a gente não pode elogiar resultados pífios e gestão amadora. Infelizmente, a gente não pode, não tem como. A gente seria mentir. Você está vendo que o negócio está bagunçado e você mente para si mesmo, fingindo que não está vendo os problemas. Então, um abraço para todos os ouvintes. Ok, amigo. Deixar meu abraço para todos os ouvintes também. Agradecer a participação do Cláudio. Abrilhantou o nosso podcast. Espero que se repita mais vezes. E, como Francisco já reforçou, pedir para que vocês compartilhem, curtam o nosso podcast. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. Nós estamos no YouTube também, para quem facilitar a visualização do nosso podcast. E em breve teremos novidades e mais conteúdos para vocês. É isso aí. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Viva! Valeu, pessoal.